Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como mestre. Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que está no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiro, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Meus amados irmãos, irmãs, aquilo que nos enche o coração e que nós testemunhamos é a verdade de Jesus? Ou são os nossos interesses, os nossos critérios, a nossa vontade? Aquilo que nos enche o coração e que nós testemunhamos é a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo? Ou são os nossos interesses, os nossos critérios, o nosso egoísmo, o nosso querer? Esta é uma pergunta que precisa ecoar no nosso coração para fazermos um bom exame de consciência. Porque, infelizmente, devido à deformação que muitos viveram ao longo da sua vida, e principalmente nesses últimos tempos, as pessoas preferem testemunhar mais o seu egoísmo, as suas vontades e os seus interesses, passando por cima de tudo e de todos, devido à deformação que vem acontecendo há anos. Muitos já não sabem mais o que é ser católico, apostólico, romano de fato. Infelizmente, muitos já não entendem mais as suas obrigações e os seus deveres de batizados. Por isso, esta pergunta que eu iniciei nesta homilia precisa nos conduzir ao longo dos nossos dias para um bom exame de consciência. De fato, o que tem enchido o meu coração? E qual é o testemunho que eu tenho dado para os meus irmãos, amigos e colegas de trabalho? É a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo? Ou é o seu egoísmo, o seu critério, o seu interesse? A partir da Revolução Protestante,
a heresia das heresias, porque o protestantismo é a junção e a síntese de todas as heresias que existiram antes, durante e depois, e que ainda irá nascer. Nós vivemos em um mundo relativista. Veja, a partir de 1500, há 500 e poucos anos atrás, Lutero, diante da sua revolta contra o Papa, contra o magistério, rompeu com a igreja e com a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nós podemos perceber, inclusive na dimensão da Bíblia católica com a Bíblia protestante. Mas são só diferenças de alguns livros, porque existia já no judaísmo uma diferença da Septuaginta para as outras. Mas e as cartas, os livros do Novo Testamento? Por que será que ele retirou alguns? Assim como a carta de Pedro, Tiago e algumas outras, porque ali contém a verdade sobre a igreja. E não cabia mais aqueles livros dentro da mentalidade protestante, onde Deus sai do centro e o ser humano entra, o individualismo, o egoísmo e todas as outras heresias que foram sendo formadas depois. E ainda tem gente aplaudindo o protestor, ou seja, é protestor mesmo, viu? Tem gente aplaudindo pastores e ministérios evangélicos que compactuam com a mentalidade de Lutero. Lutero serviu de inspiração para Hitler, diante da realidade dos judeus, porque a mesma mentalidade que Hitler tinha era a mesma mentalidade de Lutero e seus companheiros em relação aos judeus. O egoísmo que leva a tantas realidades de pecado. Cristo sai do centro e o homem entra. Como consequência das heresias protestantes, nós vemos o iluminismo, o cientificismo, onde se exclui a fé, ou seja, há uma separação entre a ciência e a fé, porque até então as duas andavam juntas. O negacionismo, o ser humano é capaz de tudo. Aí entra o individualismo, a hipocrisia. Aí o Deus da razão passa a ser cultuado, porque a ciência explica tudo, não é verdade. Porque quando, os cientistas acham que entenderam tudo, eu esqueci o nome daquele físico que estava na cadeira de rodas, que tinha doença degenerativa, doença e fez vários estudos e ele descobriu muitas coisas sobre o buraco negro. Esqueci o nome dele agora. Morreu. Trouxe muitos benefícios para a ciência, assim como algumas descobertas em relação à teoria da relatividade, a questão dos buracos negros em si, que começaram a entender. E agora, recentemente, os cientistas descobriram que o buraco negro está deitando, E eles não entendem por quê. Então, muitas vezes,
Nós corremos atrás daquilo que a ciência nos diz, isso é bom, isso é ruim. E atrás da ciência, muitas ideologias estão sendo implantadas. Não é o sexo não binário, a homossexualidade em si. Descobriram recentemente uma carcaça humana de não sei quantos mil anos atrás, que nem vestígios de DNA mais tem. Começaram a dizer que ali é sinal de que existe o gênero não binário. E muita gente que não entende é levado porque a razão é a dona da verdade, a ciência é a dona da verdade. Consequência das heresias protestantes. Assim como o marxismo, socialismo e comunismo, consequência do protestantismo, que tira Deus do centro e coloca o homem. Porque agora eu posso, porque eu sei, porque eu sou inteligente, porque isso, porque aquilo. Dentro do marxismo, do socialismo, comunismo, vem um partido social, nacional social, fugiu também o nome exato dele, mas um dos que estavam à frente, Adolf Hitler. Grande conhecedor das obras de Lutero. Era fã de carteira. Um homem de inteligência rara, dom de Deus, mas não soube utilizar-se da sua inteligência, não soube utilizar os dons que Deus lhes deu e cometeu o maior genocídio da face da terra. Depois vem a OTAN, junto com as Nações Unidas, com os 30 artigos dos direitos humanos, muito bom, por sinal, esses 30 artigos. Se você não conhece, pesquise os 30 artigos da Carta das Nações Unidas sobre os direitos humanos. Você vai encontrar. Entre eles está o direito à liberdade de expressão, o direito ao culto, respeitar a fé, respeitar as celebrações, e não tem nada de aborto, não tem nada de... Mas por causa de uma família chamada Rockefeller, lá nos Estados Unidos da América, protestantes, intolerantes, aos católicos e aos estrangeiros. 1800 e pouco, começam a reunir pessoas, cientistas, para poder implantar de fato o controle de natalidade, diminuir as outras raças para que a raça deles prevaleça. Aí vem a prepotência americana, né? E infelizmente o Brasil está americanizado.
Com isso, mais à frente, vem as pílulas anticoncepcionais, os preservativos. Aí vem o feminismo. Com o feminismo, o homem tem que se tornar feminino. Não se pensava na ideologia de gênero ainda. Mas devido ao feminismo, o homem teve que se... foi obrigado. Aí vem o preconceito ao homem. Lógico que existe a dimensão, não gosto da palavra, mas poderíamos substituir por burros, não machista, mas burros. Aí usam dessa desculpa para... Na década de 60, após o destoque, tudo liberado. Após as guerras, a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Vietnã, é paz e amor. Aí a liberdade de expressão começa a correr risco. Começa a se implantar uma censura ideológica. E essa censura ideológica hoje, de fato, já está implantada porque corremos o risco, quando falamos a verdade. E a cultura do cancelamento dentro da Igreja Católica, infelizmente, está forte. E é fato. Mas a partir da década de 60 aí entra toda essa realidade, do liberalismo, a ideologia de gênero, a infiltração comunista e socialista vai acontecendo no meio das igrejas protestantes, e dentro da igreja protestante nasce a teologia da libertação. Com isso, alguns padres que foram para os Estados Unidos estudar, conheceram, padres americanos assumiram também esta heresia como se fosse uma verdade, e a infiltração comunista começou a acontecer dentro da igreja, assim como a infiltração da ideologia de gênero com lobby gay, companhia limitada, e nós vemos os estragos na América, nos Estados Unidos, com os casos de abusos devido às infiltrações ideológicas. E assim nós vamos sendo atingidos e preferindo as coisas do mundo do que as coisas de Deus. A imagem do sacerdócio foi manchada devido ao lobby gay, devido à teologia da libertação, devido aos escândalos. E veja para onde nós estamos indo. Na década de 60 e 70, para ajudar com a implantação comunista, perceberam-se que pela guerrilha não conseguiriam. Então começam a implantar o pensamento de Antônio Gramsci nas faculdades, em todas as áreas. E os livros de pensamentos de Antônio Gramsci começam a ser estudados em livros, e a partir de seus ensinamentos vão sendo implantadas as técnicas de Antônio Gramsci para destruir a cultura, a família e a igreja. E o que nós vemos hoje?
A instituição familiar está em crise por causa da ideologia de gênero. A cultura está em crise porque porcarias começaram a ser assumidas como patrimônio nacional, como funk, o nudismo nas artes e tantas outras realidades. São fatos e basta você olhar para a história. Por falta de pessoas corajosas, as pedras estão falando. E o que mais nos falta hoje, devido a esta deformação que vem acontecendo há mais de 500 anos em meio à sociedade global, hoje nós colhemos os frutos. O individualismo, o egoísmo, as mentiras se tornaram verdades e as verdades se tornaram mentiras. Aquilo que era moral se tornou imoral e aquilo que é imoral se tornou algo moral. E os nossos estudantes, os nossos filhos estão em risco em suas escolas. Porque aquilo que o pai, que é de fato católico, apostólico romano, que ensina a verdade da fé para o seu filho, chega na escola, tudo aquilo que o pai ensinou cai por terra. Por isso eu repito, aquilo que enche o seu coração e que você tem testemunhado é a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, ou são os seus interesses, os seus critérios, ou o seu egoísmo? O Evangelho de hoje nos dá critérios para discernir o verdadeiro do falso, o verdadeiro mestre do falso mestre. Portanto, o verdadeiro mestre é aquele que apenas apresenta a proposta de Jesus, gerando com o seu testemunho comunhão, união, fraternidade, amor. O falso mestre, ao contrário, é aquele que manifesta intolerância, hipocrisia, autoritarismo e cujo testemunho gera divisões e confusões. O seu anúncio não tem nada a ver com o de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como nós vemos no protestantismo, que gerou todos esses fatos históricos que eu relatei para vocês. E de que lado você está? Do lado da verdade ou do lado da mentira? E aqui são mentiras de fato e a verdade é o Evangelho. De que lado você está? Qual é o testemunho de vida ou de cristianismo que você tem dado? A primeira leitura, na mesma linha do Evangelho, nos dá um conselho muito prático, mas muito útil. Não julguemos as pessoas pela primeira impressão ou por atitudes mais ou menos teatrais. Deixemo-las falar, pois as palavras revelam a verdade ou a mentira que há em cada coração. E o que você tem falado? O que você tem me ensinado? Quais são as ideologias que você tem assumido que tem te afastado da fé?
A ciência, meus amados irmãos, de fato, ela é boa. E nós vemos os resultados diante do avanço tecnológico, principalmente na área da medicina e dos futuros que ainda virão. Mas às vezes, meus amados, é preciso ter critérios. E o primeiro critério é o discernimento e a sabedoria que só Deus nos dá, para discernirmos entre a mentira e a verdade. Porque com essa história de fake news existe muitas notícias falsas, muitos trolls, em meio às bolhas digitais, que você faz parte de uma delas, chegam-nos muitas mentiras. Por isso é preciso ter um filtro, o filtro da fé. Conhecer o Evangelho, conhecer a doutrina, buscar lutar diariamente. Senhor, me ajude com a sua graça a ser fiel. Porque fácil não é viver o Evangelho, viver a doutrina, mas é possível quando nós dobramos os nossos joelhos e nos colocamos em oração. Assim como nos ensina Santo Afonso Maria de Ligório. O único meio para obtermos a nossa salvação é por meio da oração. Como? Pedindo a Deus a graça necessária de testemunharmos, para podermos testemunharmos o Evangelho e aquilo que a igreja nos ensina. Porque se não há oração, se não há intimidade com Deus, seremos levados facilmente pelas ideologias e pelas falsas teologias, assim como o relativismo. Consequência do relativismo é achar que você pode caminhar sozinho, sem a graça de Deus. Assim como Lutero achava, Ele acha que a graça de Deus é apenas uma invenção humana, e que somente pelo seu esforço você vai alcançar a santidade, porque você já foi salvo. Pior ainda, Ele diz que existem pessoas predestinadas ao inferno e pessoas predestinadas ao céu, mas que Deus é esse que vai criar o ser humano para se perder, se é a sua maior criação. Então não ache que você somente pela sua força, pelo poder do seu pensamento, com a ajuda de livrinhos de autoajuda, ou com seu coach, você vai alcançar a salvação, que não. É preciso se esforçar, sim, é preciso dar passos, e é preciso colocar em prática os ensinamentos do Evangelho e a doutrina da igreja. A segunda leitura, ela até parece que não tem nada a ver com a temática de hoje, mas podemos dizer que é a conclusão da catequese de São Paulo aos Coríntios sobre a ressurreição. Aqui São Paulo está falando sobre a ressurreição, mas o que a ressurreição tem a ver com o testemunho? Muito. Viver e testemunhar com verdade, sinceridade e coerência a proposta de Jesus é o caminho necessário para essa vida plena que Deus nos reserva. Do nosso
anúncio sincero, que é o testemunho de vida de nosso Senhor Jesus Cristo, nasce essa comunidade de homens novos, que é o anúncio do tempo escatológico e da vida eterna em Deus, onde aqueles que foram ensinados por meio das notícias do Evangelho, não falaram nada, só viveram e colocaram em prática, de fato receberão o corpo glorioso como de nosso Senhor Jesus Cristo. E a beleza da ressurreição é essa. Nós vamos receber um corpo novo, nós iremos passar por uma transformação. Então, para os feios ainda há esperança. Desculpa a brincadeira, mas nós passaremos por esta transformação. E eu quero estar aí. Agora cabe a você escolher a verdade, a vivência do Evangelho e a doutrina, ou continuar duvidando nisso. Você tem a livre escolha. Se tudo isso que eu falei aqui dentro, eu estou falando para você, católico. Se você não é católico, se você não professa a sua fé, o problema é seu. Mas eu estou dizendo para nós, batizados. Tudo isso que eu falei está direcionado para os batizados, os católicos. E aquilo que a igreja nos ensina e que a história nos mostra.